Para começar esse canal, vamos falar hoje sobre a minha especialidade, que é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Sim, eu sei, é um nome bem esquisito, um nome grande, difícil de falar, mas eu vou contar um pouco sobre ela, né, e os benefícios que essa especialidade traz na vida dos meus pacientes e que provavelmente, se você ainda não conhece, você já ouviu falar de alguma cirurgia que a minha especialidade já realizou e você nem sabia que era um dentista que fazia esse tipo de procedimento. Bom, pois é, a cirurgia bucomaxilofacial, ela é uma especialidade da odontologia. Existe essa confusão, sim, no meio médico e no meio odontológico, e essa confusão também, ela é dos pacientes, né? Afinal, quem opera a face do paciente é um médico ou um dentista? Pois é, a cirurgia, né, e traumatologia bucomaxilofacial, ela é uma especialidade exclusivamente da odontologia. Então, nós somos graduados, né? E a minha formação é em cirurgia dentista, tá? É uma especialidade que é realizada em ambiente hospitalar. Então, nós temos diversos tipos de especialidade hoje disponível, né? Mas quando eu me formei, exclusivamente era a base da formação realizada numa residência, como uma residência médica, onde nós ficávamos com dedicação exclusiva, fiquei por 3 anos, né, além do ano de estágio, dentro de um hospital, e essa dedicação exclusiva, né, ela começava de manhã e não tinha hora para acabar. Então era plantão, nesse plantão eu atendia pacientes traumatizados com trauma de face e também alguns tipos de deformidade facial. Então, vamos explicar mais claramente o que é. Dentro da cirurgia bucomaxilofacial, nós temos diversas áreas, diversos braços, tá? O primeiro são as cirurgias orais, que são cirurgias menores, realizadas em consultório, em ambiente ambulatorial, que a gente fala, que é um consultório de dentista, igual esse aqui que eu tô falando para vocês. Aqui no consultório, nós realizamos desde extração de dentes simples, a extração de dentes como o siso e a extração de dentes do siso mais complicados, né? Sisos totalmente inclusos, bastante inclinados, aqueles que têm que desgastar bastante osso para conseguir fazer com que o dente saia, né? E sem traumatizar, lógico, o nervo do paciente, né? Ou outro tipo de lesão nas estruturas, controlando também o pós-operatório, evitando infecção e fazendo todo esse acompanhamento do paciente. Além dos sisos, né, das cirurgias de dente, nós temos alguns outros tipos de cirurgia que também fazem parte da minha especialidade, como, por exemplo, os implantes dentários, né? A gente tem habilitação para realizar o tratamento com implantes dentários e implantes zigomáticos, que são reabilitações de dentes, né, de pacientes que não têm os dentes e não tem estrutura óssea para receber um implante dentário convencional. Então, nós temos a habilitação para realizar as cirurgias de implantes zigomáticos, que são implantes dentários mais compridos, né, que são estabilizados nessa estrutura óssea aqui da bochecha, né, do malar. Também dentro do consultório nós realizamos enxertos ósseos, quando o paciente não tem a possibilidade de ter uma reabilitação oral completa com os implantes, existe a possibilidade, né, de fazer algum tipo de enxerto, seja esse enxerto sintético, né, trabalhado em laboratório, de origem animal, ou enxertos do próprio paciente, que a gente chama de enxerto autógeno, quando a gente remove um pedacinho do osso e coloca em um outro lugar. Por exemplo, né, tira um pedacinho aqui do queixo e coloca a parte superior para reconstruir a espessura ou a altura do osso para o paciente conseguir fazer o tratamento com implantes dentários e usar a sua prótese normalmente. Além disso, outros tipos de tratamento cirúrgicos dentro da clínica também pode ser feito, como por exemplo, frenectomia, tanto freios labiais quanto lingual, por exemplo, quando uma criança tem uma língua presa, ou tem aquele espacinho no meio dos dentes, né, e precisa soltar aquela gengivinha que fica entre os dois dentes. Também podemos fazer algum tipo de cirurgia visando um tratamento com o aparelho dentário, algum dente incluso, algum tracionamento dos dentes. Isso a gente faz, né, todos esses tipos de cirurgia, ela é um braço que chama cirurgia oral menor. Então são cirurgias de pequeno porte. Porém, mesmo cirurgias de pequeno porte,
Em alguns casos, elas têm indicação de ser realizada em ambiente hospitalar. E é a nossa especialidade que leva um paciente de cirurgias menores para o hospital para realizar. Quando que a gente faz isso? Quando o paciente tem algum problema sistêmico, né, algum problema de saúde, de cardiológico, que necessita uma intervenção cirúrgica maior ou até um controle melhor da pressão arterial, né, do anestésico que a gente usa, ou também se, por exemplo, um dente incluso, que é o dente do siso, está numa posição muito desfavorável para ser realizado dentro de um consultório, com risco, por exemplo, de uma fratura de mandíbula. Então, nós programamos, fazemos planejamento e realizamos esse tipo de cirurgia em hospital. Então, esse braço, né, da cirurgia é o mais comum, é o nosso dia a dia, é o dia a dia dos consultórios dos cirurgiões bucomaxilo. Além disso, nós também podemos trabalhar com a parte de diagnóstico, né, e tratamento de lesões e tumores benignos da boca, né, e dos tecidos assim em volta da boca. Então nós somos responsáveis, muitas vezes, pelo tratamento de alguns tipos de tumores e enxertos e reconstruções maiores quando aquele paciente perde por algum tipo de patologia uma parte ali da mandíbula ou da maxila. Então, nesses casos, né, qualquer lesão, qualquer anormalidade que um paciente venha a olhar na sua boca, achar estranho, ou numa consulta de rotina, um dentista clínico geral ou de alguma outra especialidade, nota que tem uma alteração, ou na língua, ou nos dentes, ou na radiografia do paciente, ou na bochecha, nos lábios, ele pode encaminhar para a gente fazer uma biópsia, né? Essa biópsia, nós tiramos um pedacinho dessa lesão, mandamos para um laboratório, que vai fazer uma análise, né, dessa patologia, ver as células que contém ali dentro, para nos dar a informação de qual tipo de patologia nós estamos lidando. Uma vez que essa patologia é benigna, né, nós podemos, como cirurgiões bucomaxilo, fazer o tratamento. Se porventura a gente diagnostica uma lesão maligna, aí nós encaminhamos para um cirurgião colega, né, de cabeça e pescoço, que faz o tratamento dos tumores malignos da cabeça e do pescoço. Além da parte da cirurgia oral e da patologia, né, nós temos a parte dos traumas. A formação de um cirurgião bucomaxilofacial dentro de um hospital, né, numa residência, ela é quase 80%, digamos assim, realizada em ambientes onde os pacientes chegam traumatizados. Nos hospitais, né, nós temos os contatos com vítimas de acidente de trânsito, agressão física, acidente automobilístico, motociclístico, ciclístico mesmo, de bicicleta, entre outros tipos de traumas de face que levam a algum tipo de fratura. Então nós temos fraturas no rosto, desde uma fratura envolvendo o osso que suporta os dentes, até o osso da mandíbula, o osso dessa parte de cima, osso da parte aqui da testa, né? Que quem faz o tratamento desse tipo de fratura é um cirurgião bucomaxilofacial. Então nós temos desde fraturas simples, bem posicionadas, né, até fraturas múltiplas, né, várias fraturas numa face, em que precisa de uma cirurgia que demora horas para realizar e também conseguir devolver ao paciente um aspecto funcional saudável. Então, uma vez que um paciente tem um trauma de face e depois que é descartado qualquer risco de morte, né, esse paciente que tem uma fratura, ele é encaminhado num serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial para fazer o tratamento dessa fratura, que muitas vezes, né, é cirúrgico e envolve a instalação de pinos, né, de titânio, as placas e parafusos, para reposicionar as fraturas no local correto e cicatrizar o osso da maneira mais eficiente. Normalmente, todo hospital tem uma equipe de cirurgia bucomaxilo de plantão. Então, no caso de um trauma, né, se for no sistema público, o SAMU irá direcionar para um atendimento público, ou se o paciente tiver algum plano médico, né, o próprio hospital irá direcionar para a equipe responsável daquele hospital. Além dessas áreas, né, nós temos outras duas que particularmente são as minhas preferidas e a que eu me especializo, que é a parte das cirurgias ortognáticas, né? A cirurgia ortognática, ela é realizada quando o paciente tem uma deformidade facial, né? O que é isso? É uma alteração na estrutura da face, né? No qual ou o paciente tem uma protrusão
né, do queixo, então ele tem o queixo uma projeção maior, ou a falta dessa projeção, então de perfil ele tem o queixo para trás. Nessa cirurgia, muitas vezes os pacientes já usaram aparelho, né, já tiveram esse tratamento ortodôntico sem sucesso, ou não, se incomodam realmente com o perfil, com o rosto, com o sorriso e buscam uma solução, né, para esse tipo de deformidade. A cirurgia ortognática ela é realizada por um cirurgião bucomaxilofacial em associação ao tratamento ortodôntico, que é o tratamento com aparelho. E nessa cirurgia nós reposicionamos a arcada dos dentes de forma que o paciente tenha uma mordida correta, uma respiração adequada e um perfil, né, esteticamente falando, mais harmonioso e que devolva para o paciente uma qualidade estética, uma qualidade mastigatória, uma qualidade respiratória adequada. Então a qualidade de vida desse paciente realmente melhora muito. É uma cirurgia que é considerada eletiva, né? A angitrauma ela é uma cirurgia de urgência, né? A ortognática é eletiva, ou seja, nós programamos, né, e planejamos com detalhes todo o procedimento para ser realizado. Além da ortognática, nós trabalhamos também com a articulação temporomandibular, né, que é a articulação aqui do rosto, que liga a arcada, os dentes inferiores, ao crânio, né? E essa articulação, algumas vezes, podem apresentar alguns distúrbios, né, que leva ao paciente ter dor e má função da boca, escutar barulhos, dor de cabeça, deslocar a mandíbula quando fala ou quando mastiga. E nesses casos, nós podemos fazer o tratamento tanto clínico, né, com placas, fisioterapia, avaliando realmente o paciente individualmente, ou alguns tratamentos cirúrgicos também, né, que entra dentro da minha especialidade, que é a artroscopia, o reposicionamento do disco, ou até mesmo prótese da articulação, quando a gente substitui uma articulação completa. Então nós temos a ortognática e a ATM como cirurgias mais eletivas para controle de deformidade e de dor. Além disso, existem alguns outros braços, né, da cirurgia bucomaxilofacial, que é o fechamento de fissura palatina, de lábio leporino, né, que alguns centros aqui no Brasil são bastante especializados nesse tipo de tratamento, como o Centrinho de Bauru, mas nós temos também a capacidade de fazer, né, a capacidade de habilitação de realizar esse tipo de tratamento e acompanhamento de crianças que nascem com esse tipo de deformidade facial, né, de má formação facial. E também nós temos as cirurgias estéticas, né, como próteses de ângulo ou de mento, que hoje nós consideramos como harmonização definitiva, que é a instalação de próteses, né, quando o paciente tem uma insatisfação ou com o perfil ou com o formato da mandíbula ou do zigoma e quer deixar o rosto mais harmônico, porém esse paciente não tem nenhum tipo de problema funcional, né? Realmente é uma cirurgia visando a estética. Então a gente consegue fazer esses tipos de cirurgia com próteses, ou também, por exemplo, uma lipo de papado, né, a lipoaspiração, né, submentoniana, para também devolver para o paciente, né, o perfil ali adequado sem a famosa papadinha, né, tão evidente. Então existem vários tipos de cirurgias, abraçando assim, várias complexidades, desde uma extração dentária até próteses da articulação, que entram dentro do escopo da minha especialidade, né? E eu, especificamente, né, voltei toda a minha pós-graduação e dentro da minha especialidade, estou focada mais no tratamento das desordens da articulação temporomandibular e da cirurgia ortognática, lógico também dos implantes dentários, né, reabilitações complexas das arcadas, que hoje a minha clínica trabalha basicamente focado em reabilitação também desses pacientes. Espero que tenha tirado alguma dúvida sobre essa cirurgia traumatologia bucomaxilofacial. Então tem um nome muito difícil, né? Mas é uma especialidade muito completa e que traz grandes benefícios para os pacientes.